de Bhaskara, que essa fórmula que eu apresentei para vocês, tá? Ela é utilizada então para resolver equações de segundo grau completas. As incompletas a gente já vimos que temos algumas fórmulas mais fáceis de utilizar, né, na fatoração. Isso a gente já viu antes. Bom, só que antes de usar a fórmula de Bhaskara, tá, nós vamos ver alguns elementos que integram a fórmula de Bhaskara e que nos dão informações importantes sobre a nossa equação, tá? E sobre a nossa função, né, de segundo grau, tá? Então, assim, ó, o discriminante na função quadrática na fórmula de Bhaskara. O que é o discriminante? O discriminante, a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada, tá? Esse b2 menos 4ac vem a ser o delta, tá? Delta é uma letra grega, é o D maiúsculo grego, tá? Então, assim, nós usamos essa letra aqui para discriminar, para representar o discriminante, tá? Que vai dentro da raiz da fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque ela nos traz informações importantes sobre as raízes que nós vamos achar. Qual é a fórmula desse delta? Tu veja que o delta, como ele é o que vai dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, é b ao quadrado menos 4ac. Bom, então como eu faço para encontrar o meu delta da minha função, tá? O delta da minha função, essa letra aqui, que a gente chama de delta, tá? Ou discriminante, né? De uma equação de segundo grau. Ela vai me dar informações importantes sobre o quê? Sobre o que está nessa raiz quadrada aqui, tá? Que vem a ser o delta, ó, tá? Que é, então, b2 menos 4ac. Então, o que nós vamos fazer a seguir é calcular o delta, tá? O discriminante. E o delta nos traz informações importantes. Veja uma coisa, se o meu delta for maior que zero, tá? Então, a minha raiz é positiva, tá? Então, eu tenho uma raiz positiva. Bom, existe raiz quadrada de números positivos? Sim, então a minha raiz é positiva. Bom, como eu tenho um mais ou menos aqui na frente, eu vou ter duas raízes positivas. Então, vão ser duas raízes, né? Uma que eu vou somar e outra que eu vou subtrair. Agora, veja o seguinte, meu querido. Se o meu delta, né, for menor que zero, significa que o meu delta é negativo, tá? E aí, como nós já estudamos, tá? Raiz quadrada de um número negativo não existe, porque não há nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Então, quando o meu delta é menor que zero, ou seja, essa raiz aqui me dá um número negativo, significa que eu não tenho raízes, tá? Não há ou não existem, né? Raízes. E aí eu vou te dizer uma coisa assim, a gente chama de raízes reais, porque no ensino médio a gente vai aprender que existem raízes de números negativos que a gente chama raízes complexas, tá? Mas não é o nosso objeto aqui. Então, não há raízes nos reais, que são os conjuntos que nós estudamos até agora, tá? Então, não existe raiz real com um número negativo. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Qualquer número negativo ao quadrado vai dar um número positivo, tá? Então, vamos lá, para não estender muito esse vídeo, eu vou fazer então aqui, resolver duas. Então, vamos resolver o quê? Eu quero encontrar o delta dessa equação, que é o que eu peço para vocês no formulário. O que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom, tu tens que primeiro identificar quem são os coeficientes da tua equação. Isso a gente já aprendeu, né? O coeficiente A é o 2. O coeficiente B é o 3. Positivos, né? Então, nem vou colocar pela notação matemática.
E o coeficiente C é o menos 5. Bom, então eu quero calcular delta. Delta é igual B ao quadrado. Quem é B? 3. Então, 3 ao quadrado menos 4, que multiplica sempre entre parênteses, tá? O A, que é 2, e o C, que é menos 5, tá? Ok? Então, quanto vale meu delta? 3 ao quadrado é 9, tá? 4 menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vamos fazer por partes, que nem Jack Stripador. Aqui, ó, menos 5. 9 menos 8 vezes 5, 40. Menos com menos na multiplicação é mais. Então, aqui, meu delta... E agora eu vou desenhar o delta, porque o delta é difícil de desenhar. Delta é igual a 49. Bom, 49, vamos lá? 49 é um valor positivo, tá? Então, significa que quando esse valor é positivo e esse valor na fórmula de Bhaskara vai dentro da raiz, significa que eu tenho duas raízes... Opa! Ah, não. Aqui, voltou. Perdi minha caneta, desculpa. Que eu tenho duas raízes reais. Tá? Bom, vamos agora para a segunda, duas raízes reais, porque é positivo e tu te lembras que no delta eu tenho na frente mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, por isso que são duas raízes reais, ok? Bom, vamos à segunda fórmula aqui. Primeiro, identificar meus coeficientes. Coeficiente do x quadrado, que é o a, né? A é menos 1. Vocês têm que entender que aqui eu tenho o A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho C, tá? Isso a gente já fez esses exercícios para identificar primeiro os coeficientes, tá? O B é o mais 2 e o C é o menos 2, né? Bom, por isso que nós fizemos identificar primeiro os coeficientes, depois o delta e depois a gente vai partir para a Bhaskara, tá? Tudo, tá? Mesma coisa aqui. Quem é o meu delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, calculando meu delta, e esse vídeo tá ficando longo, mas vamos lá. Tem que ter paciência para ver. B ao quadrado, quem é B? É mais 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto é que vale o A? Menos 1. Vezes o C. Quanto é que vale o C? Menos 2. Ok? Bom, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4, tá? Menos 4, vamos por partes aqui. Menos 4 vezes menos 1. 4 vezes 1 é 4. Mais com mais é... Desculpa, menos com menos é mais. 4 vezes o menos 2. Muito bem. Vamos lá? 4 mais 4. 4 vezes 2 é 8. Na multiplicação, mais com menos é menos. Sinais diferentes dá menos. Sinais iguais aqui é mais. Bom, menos 8. Que eu tenho menos 4. E aí tem que saber regra de sinais, né? Mais 4 com menos 8 é menos 4. Então, meu delta... Eu vou fazer um delta fechado aqui, porque esse delta ficou terrível. Então, meu delta é igual a menos 4. Bom, aí vocês veem o seguinte, meu delta agora é negativo, tá? Então, meu delta é negativo. Aí, pergunto para os universitários, que são vocês, tá? O que acontece com a raiz quadrada de delta, se delta é negativo? Existe raiz quadrada de um número negativo? Não existe nos números reais, tá? Então, o que acontece aqui? Não
tenho raízes reais. Não há raízes reais. Então, o meu conjunto solução, ele é vazio. Tá? Ou vocês sabem que tem duas notações para conjunto vazio. É essa ou ela é vazia. Então, meu conjunto solução é um conjunto vazio. Por quê? Porque não existem as raízes quando o meu delta é negativo. Tá, querido? É isso aí? Vamos lá, né?